Colegas, tudo bem? Muito bom ver vocês em mais uma de nossas aulas. Hoje vamos estudar tópicos relacionados à administração judicial e ao comitê de credores. Estudaremos as atribuições do administrador judicial, bem como a sua remuneração e a de seus auxiliares. Trataremos ainda do comitê de credores e suas atribuições, estudando quem são as pessoas que estão impossibilitadas de compor esse comitê. Observaremos também as disposições acerca da responsabilidade do administrador judicial e dos membros do comitê. Então vamos lá. Inicialmente é importante ressaltarmos que na recuperação judicial o administrador tem uma função inicial que é fundamental, pois identifica se a empresa é viável economicamente. Assim, é importante salientarmos que qualquer profissional idôneo pode ser constituído como um administrador judicial. Ocorre que a Lei de Falência, em seu artigo 21, estabelece que essa função deve ser exercida preferencialmente por um advogado, economista, administrador de empresas ou contador, ou ainda pessoa jurídica especializada. Então, se o administrador judicial nomeado for uma pessoa jurídica, o termo de compromisso deve indicar o nome do profissional responsável pela condução do processo de falência ou recuperação judicial, que não poderá ser substituído sem autorização do juiz. Outro fator importante, que é desconhecido por muitas pessoas, é o fato de que uma empresa em recuperação judicial não paralisa suas atividades. O que ocorre é apenas uma fiscalização sobre a execução e cumprimento do plano de recuperação que foi proposto. O administrador judicial na recuperação e na falência passa a ter outras atribuições, como estimular a conciliação e mediação, visando sanear a situação da empresa em dificuldade financeira. Assim, para cumprir com a sua tarefa, o administrador pode exigir dos credores, do devedor ou seus administradores quaisquer informações que julgar necessárias. Se houver recusa no atendimento desses dados, o juiz, a requerimento do administrador, intimará aquelas pessoas para que compareçam em juízo, sob pena de desobediência. Nessa oportunidade, o juiz as interrogará na presença do administrador judicial. Outra questão relevante que é preciso chamar a atenção é para o fato de que, no processo de falência, o administrador judicial não poderá transigir sobre obrigações e direitos da massa falida e conceder abatimento de dívidas, ainda que sejam consideradas de difícil recebimento. Essa questão é importante, pois o administrador deve obedecer rigorosamente ao que foi proposto no plano de recuperação judicial. Se o administrador concede graciosamente descontos ou prazos adicionais, por exemplo, em direitos e obrigações, infringe o disposto no que ficou acertado para a recuperação ou pagamento de credores. Importante ainda registrarmos que o relatório sobre as causas e circunstâncias que conduziram à situação de falência apontará a responsabilidade civil e penal dos envolvidos. Assim, caso seja apontada alguma responsabilidade penal de qualquer parte, o MP será intimado para tomar conhecimento de seu teor. No que diz respeito à remuneração, é bom esclarecermos que a remuneração dos auxiliares do administrador será fixada pelo juiz, que considerará a complexidade dos trabalhos a serem executados e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes. Já em relação à remuneração do administrador judicial, a legislação é clara ao determinar que o juiz fixará o valor e a forma de pagamento, observando a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades similares. Havendo, no curso do processo, necessidade de substituir o administrador judicial, o substituto será remunerado proporcionalmente ao trabalho realizado. Outra questão importante que devemos destacar diz respeito ao fato de que, se o administrador tiver suas contas desaprovadas, perde o direito à remuneração. É importante salientarmos que a Lei de Falência estabelece um limite para a remuneração do administrador judicial, que é o percentual de 5% do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência.
Já nos casos de microempresas e empresas de pequeno porte, o limite é de 2%. Essas despesas de remuneração do administrador e das pessoas eventualmente contratadas para auxiliá-lo são suportadas pelo devedor ou pela massa falida. Vamos examinar agora algumas determinações legais sobre o Comitê de Credores. Inicialmente é importante salientar que o comitê será constituído por deliberação de qualquer das classes de credores na Assembleia Geral. Se por algum motivo ocorrer falta de indicação de representante por qualquer das classes, essa falta não prejudicará a constituição do comitê, podendo funcionar com um número inferior ao previsto inicialmente. Atente para o fato que, na segunda parte dessa aula, que consiste no estudo do e-book, façamos uma análise mais demorada sobre a dinâmica de constituição do Comitê de Credores, relativamente aos seguintes pontos, dentre outros: nomeação e substituição de representantes suplentes e nomeação do presidente do comitê. É também importante ressaltarmos que todas as decisões do comitê, tomadas por maioria, serão consignadas em um livro de atas, que será rubricado pelo juízo e ficará à disposição do administrador judicial, dos credores e do devedor. Sempre que não for possível a obtenção de maioria em deliberação do comitê, o impasse será resolvido pelo administrador judicial ou, na incompatibilidade desse, pelo juiz. Não havendo comitê de credores, cabe ao administrador judicial ou, na incompatibilidade desse, ao juiz exercer suas atribuições. Os membros do comitê não terão remuneração custeada pelo devedor ou pela massa falida, mas as despesas realizadas para o desenvolvimento de algum ato previsto na lei de falência, se devidamente comprovadas e com a autorização do juiz, serão ressarcidas atendendo às disponibilidades de caixa. E quem não pode integrar o comitê ou exercer as funções de administrador judicial? A legislação determina que não podem exercer essas funções quem, nos últimos 5 anos, no exercício do cargo de administrador judicial ou de membro do comitê em falência ou recuperação judicial anterior, foi destituído, deixou de prestar contas dentro dos prazos ou teve a prestação de contas desaprovada. Ficam também impedidos aquelas pessoas que tiverem relação de parentesco ou afinidade até o 3º grau com o devedor, seus administradores, controladores ou representantes legais, ou deles for amigo, inimigo ou dependente. É importante registrarmos também que tanto o devedor quanto qualquer credor ou MP poderão requerer ao juiz a substituição do administrador judicial ou de membros do comitê, nomeados em desobediência aos preceitos da lei de falência. A destituição do administrador ou de quaisquer dos membros do comitê poderá ser determinada pelo juiz de ofício ou a requerimento fundamentado de qualquer interessado. No ato da destituição, o juiz nomeará um novo administrador judicial ou convocará os suplentes para recompor o comitê de credores. A legislação também impõe algumas responsabilidades. Por exemplo, o administrador judicial e os membros do comitê responderão pelos prejuízos causados à massa falida, ao devedor ou aos credores, por dolo ou culpa. Por isso mesmo, tanto o administrador judicial quanto os membros do comitê, logo que nomeados, serão intimados para, em 48 horas, assinar na sede do juízo o termo de compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo e assumir todas as responsabilidades a esse inerentes. Caros colegas, concluímos assim a primeira parte de nossa aula de hoje. Seguimos direto para o estudo complementar de nosso e-book correspondente, que está disponibilizado em sua área do aluno. Um abraço e até a próxima aula.